Mas então, é isso. Então, esse exemplo aí do Cana, pô, você pensa, o que o cara tinha contra uma senhorinha ali de quase 90 anos? E ainda estuprou. Não, eu vou falar assim, ó. Se ele tivesse dado 5 tiros na cabeça dela, ele teria sendo menos cruel, né? Então você vê, e aí você falou, né, da reação do assim, pô, você ficou indignado. Eu, cara, pra mim, assim, um negócio que me causa muita indignação é crimes contra crianças. Total, né, cara? Sabe, pô, Tem como se defender, não sabe, na maioria das vezes não sabe nem o que tá acontecendo. Não, seres indefesos, né? O que uma criança vai fazer pra você, um homem, né? Ou uma mulher, um adulto. Então, assim, a gente sente, com certeza, né? Eu acho que essa indignação que a gente tem que ter, né? Que é isso que faz você... Às vezes pode ter caso em que acabou seu plantão, você não precisa continuar, né? Só que você fala, esse caso eu preciso continuar resolver até eu conseguir alguma coisa. Um caso meu que foi justamente isso, e o Cana... Porque geralmente a gente vai pro local de crime perito e fotógrafo, né? Mas naquele dia ele acabou indo também. Porque aconteceu, foi o seguinte... A gente foi chamado para um local de crime onde 2 funcionários ali do caminhão de coleta de lixo tinham... outro dia eu falei que eram lixeiros, me deram bronca. Não é lixeiro, não é o termo certo, é coletores. Coletores, Então, hoje eu vou falar certinho. Coletores de lixo que trabalhavam no caminhão coletor de lixo e compactador de lixo, porque também eu tinha falado que triturava no L, compacto lixo. Sabe como que é a internet, né? Você fala uma vírgulazinha, mas enfim, os coletores do caminhão compactador de lixo perceberam que alguém tinha jogado alguma coisa muito pesada na parte de trás do caminhão de lixo. E um tava dirigindo, o outro tava ali meio que à vista desse cara que tava dirigindo e falou assim, pô, alguém jogou alguma coisa aqui atrás. Um deles foi ver, né, o que usava luvas, né? Por sorte ele tava com luva, você vai entender por quê. Ele foi lá, abriu o saco, ele viu, no primeiro momento eles achavam que era um cachorro. Porque acontece isso de morrer um cachorro assim, jogar no saco de lixo e jogarem num caminhão. Que é errado, né? Que é errado, tem lá todo... Tem o procedimento lá. Eu levei num lugar. O centro de zoonoses, né? Tem o jeito certo. Ou você leva na clínica, se for fazer, né, um caso de uma eutanásia, assim, que às vezes precisa sacrificar Quando ele tá morto, ele é um tipo de um crematório. Tipo isso. Na Zona Sul que tem Então os caras achavam que poderia ser um cachorro. Foram lá ver, abriram o saco, eles viram uma mão com unhas pintadas. Ou seja... Uma mão decepada. Não. Uma mão de mulher. Uma mão de mulher. Né? Não tava só a mão. Ou do Paquito, né? Não sei. Não, mas no caso... Tava pra fora do saco, né? Tava pra fora do saco. Desculpa, Paquito. O Paquito vai me matar depois. Que isso, Paquito? Aí viram que era uma mão com unhas pintadas. E na hora o cara largou o saco, ligou 190, a PM foi lá, o delegado lá do distrito da área foi lá, acionou o DHPP porque era um homicídio de autoria desconhecida. Então deu pra concluir ali, né? Não precisou nem abrir totalmente o saco, tirar o que tinha lá dentro. Deu pra ver que tinha um saco ali com, no mínimo, uma mão humana. Aí fomos lá. Aí eu abri o saco, vi que era a parte, né, da barriga pra cima de uma mulher. Nossa, cara. E tinha um outro saco que acabou sendo largado ali, que não chegou a ser jogado dentro do caminhão, porque o cara provavelmente percebeu que na hora que ele jogou o primeiro saco, o pessoal do caminhão, eles desligaram a máquina e foram ver. Então ele largou o segundo saco ali. E aí no segundo saco tinha da virilha, da cintura para baixo, a parte de baixo. E esse foi um caso assim que como eu falei, né? A gente num laudo, a gente não tem achismos, né? Então, tava muito claro que eram as duas partes de uma mesma mulher, de uma mesma pessoa, e dava pra ver que era mulher, né? Você via, ainda tava muito fresco, né? Não era uma morte muito antiga. Então, assim, preservava ainda todas as características de né? Você via que era uma mulher, você via que o corte que era um corte bem reto, que dá pra concluir que foi feito por algo muito afiado. Dava pra ver que era a mesma pessoa, mas mesmo assim
coleta uma amostra da parte de cima, uma amostra da parte de baixo, aquilo vai pro laboratório pra gente poder colocar no laudo que as duas metades eram da mesma pessoa. Entendi. Tava dentro de 2 sacos de lixo, esses sacos de lixo tinham nós. Lembra do que o Cana contou do DNA de contato? Sim. Quando a gente tá deixando o nosso DNA ali em todo lugar. Para você fazer um nó, você faz uma força ali, dá uma tracionada, ou seja, tem uma boa chance de você estar deixando algum material genético ali. Entendi. Então, coleta-se material daqueles nós também. Ali no local de crime, e era uma mulher que ela usava uns dreads de uma cor ali meio diferente. Então, assim, era uma mulher que pessoas ali da vizinhança se vissem iam saber quem era. Mas ali na hora ali o pessoal tava com um pouco de receio de falar. Entendi. Ninguém sabia quem era e tal. Mas só que na manhã, isso foi no comecinho no finalzinho da noite, começo da madrugada. Era tipo 00:30, 1h da manhã, a gente terminou o local de crime. No dia seguinte, logo de manhã, a equipe de investigação foi pro local de crime também. Porque a gente não conseguiu rachar o homicídio ali na hora. Lembra que eu comentei que tem uma equipe só para atender local de crime? O delegado ele faz o boletim de ocorrência, instaura o inquérito policial. Se não é possível resolver o caso ali na hora, ele vai para uma equipe do DHPP que vai investigar. Só adendo aí, Vilar, não sei se você já tá familiarizado, né? Mas rachar um crime, na linguagem policialesca, é resolver. Tá? É? Rachar o crime. Rachar o crime. Dividir. Não, rachar o homicídio. Rachar no caso é assim, é como a gente chama, tipo assim, resolver o caso ali no local de crime. Rachou. Rachou. Que é um negócio muito legal, porque quando isso acontece no local de crime, a gente tá lá também. Então, às vezes, a gente participa da prisão, a gente vai atrás, Pô, o cara mora não sei aonde, vai na casa do cara. Então, assim, é uma coisa que é diferente, que poucas equipes de perícia no Brasil têm. Eu chamo de privilégio, cara, porque a coisa mais legal é você conseguir solucionar um negócio ali no local de crime mesmo. Sabe? Porque é uma família que vai ter uma resposta mais rápido. É uma coisa boa. Alguém que vai estar fora de circulação não vai cometer mais crime. É uma amostra que no Brasil tem. A polícia trabalha também, tem gente competente trabalhando. Às vezes falta gente, às vezes falta recurso, mas assim, existe empenho e existe estudo e existem pessoas assim, pô, super dedicadas. O Cana é uma das... Pô, cara super dedicado. E nesse caso aí, no dia seguinte voltaram lá, já com um ambiente mais tranquilo, assim, o corpo já não tava mais lá. Foram perguntando e falaram assim, a vítima aqui é namorada do fulano que mora ali. E ela mora em outro estado, ela vem aqui de vez em quando. Foram na casa lá, o cara estava lá, levaram o cara pro DHPP, o cara confessou que ele tinha matado a mulher, eles tinham tido uma discussão ali na noite anterior. Os dois estavam usando drogas ali. Engraçado é que assim, os dois estavam usando cocaína. E aí a mulher ficou brava porque ele acendeu um cigarro, um baseado, um cigarro de maconha. Ela não gostava do cheiro. E aí teve uma discussão. Você vê, uma discussão pra você ver. Boba, né? Uma discussão idiota. E assim, era um cara que ele não tinha antecedência, ele nunca tinha cometido um crime antes. Era uma pessoa qualquer, assim, que tinha um emprego. Ele trabalhava numa lanchonete aí, ele era chapeiro, ele preparava os hambúrgueres, era um cara normal, que um dia, depois de usar muitas drogas com a namorada, teve uma discussão estúpida com ela. Na discussão ali, ela era maior que ele era magro. Eles tinham mais ou menos a mesma altura, mas ele era magro, ela era mais gordinha. Tiveram uma discussão ali, ele esganou ela, matou, foi dormir. No dia seguinte, ele acordou já menos doidão e falou assim, puta, e agora? Agora eu preciso... fiz essa merda, agora eu preciso sumir com esse corpo. Só que ela era muito pesada, muito mais pesada que ele. E quando a gente tá... O corpo, assim, o corpo sem vida, ele parece mais pesado ainda. Porque quando a gente tá vivo, a gente dá uma ajudadinha ainda, né? Mesmo quando vai ser carregado, assim. Agora, o corpo morto ali, ele falou assim, bom...
O único jeito de eu tirar ela daqui é fazendo por etapas, né? Então aí ele cortou ela no meio e jogou as duas metades. Uma faca normal? Dá pra cortar? Assim? Então, aí que entra aquela coisa que o Cana falou. Às vezes a gente não tem obrigação de estar lá, de voltar ao DHPP depois de um plantão de 24 horas, por exemplo. A gente não tem obrigação legal disso, mas às vezes a gente faz um pouco a mais. Sim. Porque a gente quer descobrir, sabe? É um negócio assim que... Pô, cara, é o nosso trabalho, sabe? Você passar a vida inteira sem conseguir ter um trabalho que dê um resultado significativo é frustrante. Então, assim, sempre quando a gente pode fazer um pouquinho a mais, assim, porque tudo indica, assim, que a gente vai ter um resultado legal, a gente faz. E isso é um negócio que as pessoas precisam saber, sabe? Que aqui também existem pessoas dedicadas. Aqui eu digo Brasil, sim, tá? Não é só eu, só o Cana. Tem muita gente que é dedicada, muita gente que sai de um plantão de 24 horas. Isso aí foi o meu caso. Eu fui embora. Eu tava saindo de um plantão de 24 horas, fui pra casa, não dormi, fiquei o dia inteiro, troquei ideia com o legista, porque eu botei na minha cabeça, tava assim, mano, ele cortou essa mulher no meio com alguma coisa muito afiada, pode ser um bisturi, um estilete, e chegou ali na região da coluna, ele tem que ter usado alguma outra coisa. Com essa faca ele não vai conseguir cortar a coluna vertebral de uma pessoa. É duro, pelo que fala. Eu não sei, né? Mas pelo que fala... deu uma consertada aqui. Eu falo. Mas imagino também. Imagina que é... Então, assim, eu queria ter respostas ali. E eu não imaginava que tinham preso o cara durante as primeiras horas do dia. Mas só que aí quando chega no dia seguinte... Então imagina, eu voltei pra casa, sei lá, 9 horas da manhã eu tava em casa. Quando era umas 5, 6 horas da tarde, me liga o escrivão da equipe e fala assim, Ricardo, a gente tá com o suspeito preso aqui, ele tá confessando. E ele disse que ele cortou a mulher ao meio na casa dele e ele lavou a casa dele e a gente vai precisar fazer luminol na casa dele. Né? Por quê? Você percebeu que ele confessou. Mas lembra que eu falei, mesmo quando há a confissão do acusado, tem que ter a perícia? Então, assim, vamos precisar fazer um luminol lá na casa dele pra gente conseguir materializar isso que ele tá falando, conseguir transformar essa confissão numa prova que tem o peso científico de um exame de DNA, como o cara falou. Né? Ele tinha lavado. Era no banheiro, né? Ele tinha lavado. Era no banheiro. E nesse dia, era o Cana que tava de plantão à noite. Então, assim, teoricamente era ele que ia fazer o luminol. Eu não precisava ir lá. Mas daí eu liguei pro meu chefe, pro André, né? E falei assim, não, André, eu faço questão, eu quero terminar esse caso. A gente vai junto, inclusive fui eu, o Cana e a Thelma que tava aqui. É verdade. Que veio aqui. Que ela fez a gente fez até um filminho, um videozinho da aplicação do luminol, que tá lá no meu Instagram, até que é bem legal. E ele mostrou onde ele tinha feito. Só que o que ele fez? Ele primeiro... você lembra que tinha um edredom com sangue? Uhum. Ele forrou o banheiro, ele foi dormir, deixou a mulher ali em cima do tapetinho ali do cômodo, era um cortiço. Não, era tipo isso aí que o Cana falou, uma pensão, né? Uma pensão, tinham vários quartos. E era lá um quartinho com um banheirinho, no meio do quarto ali uma pia improvisada. Ele deixou ela lá, no dia seguinte ele forrou o banheiro, arrastou ela até o banheiro e cortou ela no meio em cima de um edredom. Entendi. Só que sobra um pouquinho, né? Porque quando começa o tecido satura, começa ainda a sair um pouco de sangue. Depois limpou o banheiro. Quando a gente foi lá fazer o luminol no dia seguinte, a gente achou uma faca em cima da pia. A gente achou num outro lugar ali lá embaixo, no andar de baixo, ali onde o pessoal deixava coisa de construção, achou uma serra. A faca tava lavada, a serra tava lavada também, só que por causa dos dentinhos lá ainda tinha um pouquinho de sangue. Resumindo, e dentro do banheiro ainda tinha um saco onde tava esse edredom todo sujo de sangue, um vestido com sangue, uma camiseta que
que era do tamanho dele, tudo com sangue. Aí tinha a bolsa dela, sutiã, Vestido, né? Vestido. Então o vestido tinha sangue, o celular tava atrás da cama, enfim. Ele tinha confessado, mas só isso não bastava. A gente precisava ir além ali, precisava confirmar tudo aquilo. Coletei material de tudo, do cabo da faca, da lâmina da faca, do cabo da serra, da lâmina da serra, do vestido, da camiseta. Tinha também no travesseiro ali, tinha o que parecia ser sangue, mas no final das contas não era sangue. Resumindo, as duas metades eram da mesma mulher. O sangue, o material genético que tinha no cabo da faca e no cabo da serra era de um homem. E esse material era o mesmo que foi encontrado nos nós dos sacos aonde as metades dela estava. E ele concordou em ceder material genético. No final das contas, tudo aquilo se fechou perfeitamente. Mas assim, poderia ter sido só o Cana fazer isso, mas eu fiz questão de ir lá e fazer um pouco a mais, porque tem coisas assim que, matar uma pessoa numa briga, você até entende, sabe? Pode ser uma coisa absurda, é um crime, mas assim, matar uma pessoa numa briga, você entende. O caso da Elise Matsunaga, por exemplo. Né? Crime passional, você entende. Só matar a pessoa, você até entende. Óbvio que é criminoso, é errado, vai cumprir pena, tem que ser preso mesmo, tem que cumprir a pena. Agora, cortar uma pessoa no meio, ou né... Não, ele dormiu com o cadáver corpo ali do lado. Ali. Um outro caso... Só tem uma coisa interessante, só pra falar desse caso aí, que eu não sei se eu te contei já. Porque no dia, né, eu fui ajudar o Ricks. Cara, esse caso que vocês estão falando aí é uma das maiores provas de que maconha faz mal. Concordam? É verdade. Se tem alguma dúvida de você... Aí não tenho como discordar, né? Pode dar. Não é? Olha o que aconteceu com o cara fumando maconha. Cocaína tudo bem, Cocaína, tá? ok. Cocaína, beleza, porque o que causou a briga foi a maconha. Causou a morte. A morte. Foi a maconha. Então, no dia, né, eu fui ajudar o Ricks, ele tava lá no DHPP. E aí eu fui conversar com ele, né? Porque eu queria entender melhor ali. O autor. O autor, né? O autor do homicídio. E aí o Ricks já tinha me falado, não, ele provavelmente cortou com uma faca e depois usou outra coisa na coluna e tal. Então ele tava com aquilo na cabeça, sabe? A gente tem que achar a faca, né? Esses instrumentos, tudo. Aí ele tava confessando lá, né? A escrivã tava fazendo o termo de confissão dele, tava falando. E aí eu virei pra ele e falei, cara, onde você deixou a faca, né? Aí ele, não, faca? Onde você deixou? Não usei faca, né? Então... A escrivã, ele não tá falando nada de faca, né? Ali pra ele, não, cara, você cortou com uma faca e a coluna você cortou com outra coisa, né? Com serra. Ele, Aí a escrivã virou pra ele, não, mas você não falou nada de faca, né? Aí eu virei e falei, cara, você já tá confessando que você matou ela e tal. E na cabeça dele, ele achou um problema falar que usou a faca, mas não que usou a serra, sabe? Ele achava que era uma coisa... Achava que ia piorar a situação dele, né? Aí eu virei pra ele e falei, cara, tanto faz. Foi uma faca, um serrote. Fala aí e tal. Ele, tá bom. A faca tá no escorredor lá, é uma faca de cabo branco e tal. Então, você vê que até ele limpou a faca e provavelmente ia continuar usando normalmente. Sim. Então você vê, e detalhe, né? Esse caminhão de lixo onde ele jogou a mulher era 10 metros da casa dele. Tava 10 metros da casa dele. Não fez questão nenhuma de esconder, assim, sabe? Então você vê, e é uma coisa que levanta também um outro ponto. Tipo, esse cara ele não era criminoso até ele cometer o primeiro crime. Não tinha ficha. Não tinha ficha, não tinha nada. Então você vê, a gente volta naquele ponto da violência. O cara, naquele momento, ele rompeu todos os pactos sociais que existem ali. Ele poderia muito bem ter eles podiam ter até saído na mão e provavelmente ele ia apanhar. Porque a mulher era mais forte que ele. Mas ele foi e matou ela, ele foi além. Então, assim, ele passou do limite com as próprias mãos. Ele matou a mulher com as mãos. Depois ele usou uma faca pra cortar e tal. Então, você vê, qualquer pessoa tá sempre andando num fio de uma navalha, assim. A gente tá sempre andando numa linha tênue entre o bem e o mal. E a gente tem a escolha
Se a gente vai pro lado do... Se a gente vai cometer um crime ou se a gente não vai cometer um crime. Então, assim, eu bato muito na tecla. Eu acho que o Cana... Não sei se o Cana concorda comigo, vamos ver. Mas que assim, que o crime é uma escolha. Entendeu? Você tem a opção de cometer ou não um crime. Independentemente de você... da sua condição financeira ou de onde você vem. E a gente vê isso, cara, se não fosse assim, a gente não teria políticos corruptos, a gente não teria gente rica cometendo crimes de colarinho branco, ou mesmo homicídios, o mesmo tráfico de droga. Concordo. E a gente não teria pessoas pobres, trabalhadoras. Exato. Se você pega uma comunidade, você pega Paraisópolis, por exemplo... Cara, a grandíssima maioria de pessoas lá são honestas e trabalham. Sim. Com a maioria do povo brasileiro, né? É uma pequena parcela que escolhe o crime, que escolhe a facilidade, que escolhe traficar droga ou que escolhe pegar uma arma ilegal e assaltar no farol. Entendeu? Então, assim, o crime é uma escolha. Nessa hora, o cara... Com certeza, né? O fato de ele tá ali sob efeito de drogas, assim, a escolha dele foi talvez facilitada, assim, porque a gente sabe, né? Que a cocaína e o crack, né? Que é o mesmo princípio ativo ali, deixa a pessoa acelerada e às vezes ela toma decisões erradas, mas não deixa de ser uma decisão. Claro,